A casa de campo era exatamente como prometido no anúncio. Um amplo sobrado com uma varanda generosa, cercado por um jardim onde as macieiras já começavam a dar frutos. Marina estava de pé na janela da sala, observando seu neto mais novo correr em volta da piscina inflável, gritando de alegria. Aos 57 anos, ela havia aprendido a valorizar esses momentos em família, quando todos se reuniam e podiam esquecer, mesmo que por alguns dias, a correria da cidade. Seu marido, Vitor, já havia acendido a churrasqueira no quintal. Ao seu lado estava o genro, Arthur, um homem alto e atlético na casa dos 30, que sempre se portava com uma confiança especial. Marina notou como ele ria de uma piada de Vitor, jogando a cabeça para trás. Sua filha, Helena, estava sentada na varanda com o laptop no colo, digitando rapidamente. Mesmo de férias, ela não conseguia se desconectar completamente do trabalho. Marina suspirou e decidiu subir as escadas. Vou arrumar os quartos, anunciou sem esperar resposta, já que todos estavam muito ocupados. O segundo andar a recebeu com um silêncio acolhedor e o cheiro de madeira antiga. Havia 3 quartos, um para ela e Vitor, outro para os jovens, e um terceiro para os netos. Marina abriu as janelas de par em par, deixando o ar fresco entrar e começou a arrumar as camas, esticando os lençóis e ajeitando os travesseiros, enquanto limpava a poeira das mesas de cabeceira. Essa atividade a acalmava, havia algo de meditativo e sereno nisso. O barulho da escada rangendo a fez parar. Ela não se virou de imediato, supondo que fosse Helena que havia subido para pegar algo. Mas os passos eram mais pesados, mais seguros, masculinos. Ela se endireitou e se virou justo no momento em que Arthur apareceu no batente da porta, segurando uma caneca vazia. Eu só subi para perguntar sobre o leite, disse ele parando na entrada. Marina sentiu algo se agitar dentro dela. Secou as mãos no avental e tentou falar de maneira tranquila. Está embaixo, na geladeira. Eu sei. Arthur fez uma pausa e nesse silêncio pairou algo inexplicável. Ele lentamente fechou a porta atrás de si, sem desviar o olhar. Mas você sabe por que eu estou realmente aqui. Marina congelou. Do lado de fora, os pássaros cantavam. Em algum lugar abaixo, risadas infantis e o crepitar da lenha na churrasqueira preenchiam o ar. Mas ali no segundo andar, o tempo parecia ter parado. Ela estava parada no meio do quarto, com uma fronha nas mãos, tentando entender o que estava acontecendo. Será que ele queria brincar de algo mais? Arthur não se movia, mas sua presença preenchia todo o espaço. Eles sempre trocaram brincadeiras desde o primeiro encontro, mas tudo era apenas uma conversa agradável. Arthur, começou ela, e sua voz soou mais baixa do que esperava. Vitor está te esperando. O churrasco. Vitor dá conta disso, ele a interrompeu, sua voz calma, quase preguiçosa. Sabe, Marina, eu há muito queria conversar com você a sós. Ela engoliu em seco. Sua garganta parecia ter secado de repente. Sobre o quê? Ele finalmente se moveu, colocou a caneca sobre a cômoda perto da porta, aproximou-se da janela e ficou ao lado dela, mas não muito perto. O suficiente para que ela sentisse sua presença em todo o corpo. Sobre o fato de você carregar muito peso sozinha, disse ele, olhando pela janela. Você está sempre cuidando de todos, cozinhando, limpando, se preocupando. E quem cuida de você? Marina sentiu um frio na barriga ao ouvir as palavras de Arthur. Ele estava ali parado com um olhar intenso que parecia atravessar a distância entre eles. Eu não posso ficar vendo uma mulher como você sem que ninguém cuide dela, disse ele, a voz firme, mas com um toque de preocupação. Marina queria rir, mas o som que saiu foi mais um suspiro nervoso. Eu sou mãe, avó, esposa. Isso é o que eu faço, respondeu ela, tentando manter a compostura. A expressão de Arthur mudou, e ele finalmente virou o rosto para ela. E quando é que você descansa? Perguntou, e a pergunta soou diferente, como se carregasse um peso que ela não conseguia ignorar. Marina não sabia o que dizer. A sala estava quente, mas ela sentiu um arrepio na pele. Eu estou descansando, murmurou, a voz quase inaudível. Estamos todos juntos aqui em família. Arthur soltou um sorriso irônico. Você está arrumando as camas. Isso é descanso, disse ele, e a verdade em suas palavras a irritou. Ela desviou o olhar, tentando se concentrar nas almofadas que estavam espalhadas pelo sofá.
mas sentia o olhar dele sobre ela, como se fosse uma presença palpável, quente e insistente. Olha, ele disse, dando um passo mais perto, e o piso de madeira rangeu sob seu peso. Eu não quero me meter na sua vida, mas eu vejo como você está sempre tensa, mesmo agora, quando deveria estar relaxando. Marina se virou lentamente, e a distância entre eles era menor do que 1 metro. Ela podia notar cada detalhe do rosto dele, a barba por fazer, os olhos escuros que pareciam esconder algo que ela temia nomear. E o que você sugere? Perguntou sem entender por que estava fazendo essa pergunta. Arthur sorriu de um jeito sutil, apenas um toque nos lábios. Nada demais. Apenas permita-se esquecer por um momento que você é sogra, esposa, mãe. Deixe-se ser apenas Marina. Ele continuou. Como homem não posso aceitar que você esteja infeliz. Quero que você grite de felicidade. As palavras pairaram no ar, e Marina sentiu a respiração acelerar. Aquilo era errado. Eles não deveriam estar ali, sozinhos, enquanto a família se reunia lá embaixo. Tua esposa, começou ela, mas ele levantou a mão, interrompendo-a. Minha esposa está ocupada com clientes, como sempre. Havia uma leve amargura em sua voz. Às vezes, sinto que sou apenas um móvel para ela, algo conveniente. E eu também quero gritar de felicidade. Marina percebeu que estavam perigosamente próximos de algo que não poderia ser desfeito. Mas em vez de se afastar, ela permaneceu ali paralisada. Talvez porque nas palavras dele houvesse algo familiar, algo que ela mesma sentia, mas nunca admitira. Todos nós, às vezes, nos sentimos parte do cenário, disse ela em um sussurro. Arthur acenou com a cabeça. Exatamente. É por isso que estou aqui, porque queria ver algo vivo em seus olhos. Ele estendeu a mão e tocou seu ombro levemente, quase como uma pluma. Mas aquele toque foi suficiente para que Marina sentisse um calor se espalhar pelo corpo. Ela olhou para a mão dele e depois para seu rosto. Isso é errado, ela sussurrou. Eu sei, respondeu ele, mantendo a mão onde estava. Mas às vezes, o que é errado é o único jeito de nos sentirmos vivos. Um grito de Vitor ecoou lá embaixo. Arthur, a carne está queimando. O feitiço que os envolvia se quebrou. Arthur piscou, recuou um passo, e a mão dele deslizou de seu ombro. Ele respirou fundo, passando a palma pela face. Eu vou descer, disse ele com a voz rouca. Desculpe se eu disse algo errado. Ele se virou e caminhou em direção à porta. Já na soleira, olhou para trás. Marina, chamou ele suavemente. Se você quiser conversar mais tarde, estarei aqui. Arthur deu mais um passo em direção a Marina, e a xícara de café que ele segurava fez um barulho surdo ao ser colocada sobre o móvel. Marina percebeu que o leite não era o que estava em jogo. A mão dele deslizou pela cintura dela de forma suave, mas com uma confiança que parecia ter sido adquirida ao longo de muitos encontros. Instintivamente, ela recuou um pouco, mas não se afastou. Seus pés pareciam colados ao chão, e seu corpo ignorava o que sua mente tentava lhe dizer. Você sempre vai embora, disse Arthur em um tom baixo, sem raiva, apenas uma constatação. Mas não agora, não se afastasse. Queimasse tudo, até a carne que estava sendo preparada lá embaixo. Ela se virou completamente para ele, seus rostos a poucos centímetros de distância. Marina conseguia ver cada cílio, cada pequena linha ao redor dos olhos dele, sentia o cheiro da pele dele, uma mistura do aroma do churrasco e algo que era apenas dele. Seu coração batia tão forte que parecia que todo mundo poderia ouvi-lo. Ele se inclinou para mais perto, sem rodeios. Existia apenas aquele momento, aquele espaço, aquele homem. E então eles caíram. As almofadas do sofá se deslocaram com um suave barulho ao tocarem o chão. Não havia palavras, e isso não importava. Era preciso agir rápido. Quando a onda de emoção os envolveu, Marina mordeu o ombro dele para não gritar. Arthur parou surpreso. Lá embaixo, risadas e o tilintar de pratos preenchiam o ar, sons normais de um encontro familiar. Mas ali no segundo andar, o mundo havia mudado. Após aquele breve e intenso momento, Arthur se afastou, descendo as escadas rapidamente. Algo havia mudado dentro de Marina desde aquele dia. Externamente, tudo parecia igual. Ela continuava a preparar os cafés da manhã, Arthur ajudava Vitor a consertar a cerca, e Lena ainda trabalhava mesmo durante as folgas.
As crianças brincavam na piscina, mas dentro dela havia uma sensação que não experimentava há anos, talvez décadas. O mundo parecia mais vibrante, as cores mais intensas, a folhagem mais verde e o céu de um azul profundo. Até mesmo as maçãs nas árvores pareciam rubis preciosos. Ela acordava pela manhã com uma leveza que havia esquecido desde a juventude. Sentia vontade de cantar, dançar e rir sem motivo. Vitor até comentou uma noite durante o jantar: "Você está gostando daqui, não é? Olha como você floresceu." Marina corou, mas assentiu. O ar era bom, a natureza a cercava. Arthur estava sentado à mesa, cortando a carne no prato. Seus olhares se encontraram por um instante, e essa fração de segundo foi suficiente para que uma onda de calor percorresse o corpo dela. Ele sabia. Ela sabia. Esse conhecimento secreto tornava cada momento comum algo especial. As reuniões deles se tornaram mais frequentes. Não todos os dias, pois isso seria arriscado demais. Eles se encontravam no galpão onde estavam as ferramentas de jardinagem, ou na pérgola escondida entre as macieiras no fundo do quintal. Uma vez, até na caminhonete estacionada atrás da casa, Marina percebeu que estava se cuidando mais. Não vestia qualquer roupa de casa, mas sim aquelas que a faziam sentir-se bem. Seu humor estava sempre elevado. Ela se pegava sorrindo enquanto lavava a louça, cantando enquanto estendia a roupa. Mesmo pequenos contratempos como um bolo queimado, as birras do neto mais novo ou a chuva que arruinou os planos de um piquenique não a abalavam. Dentro dela havia um fogo que a aquecia em qualquer clima. Certa vez, Lena perguntou: "Mãe, você está apaixonada ou algo assim? Está tão radiante." Marina quase deixou escapar um sorriso nervoso, mas apenas balançou a cabeça, tentando esconder a verdade que pulsava dentro dela. Marina engasgou-se com o chá, olhando para a filha com os olhos bem abertos. Lena ria, claramente brincando. Ela não poderia saber, não poderia suspeitar que sua própria mãe, em um momento de distração, havia murmurado algo sobre estar apenas descansando bem. Mas havia verdade nas palavras da filha. Arthur despertou nela algo que estava adormecido. O mundo realmente havia mudado. Antes, seus dias eram iguais, cinzentos, repletos de obrigações. Agora, cada dia era uma nova aventura. Ela não sabia quando teria a oportunidade de ficar a sós com Arthur novamente, nem onde isso aconteceria. E essa imprevisibilidade fazia seu sangue ferver mais do que qualquer vinho. À noite, deitada ao lado de Vitor, que adormecia logo após as notícias, Marina olhava para o teto e revivia cada encontro com Arthur em sua mente. Cada toque, cada olhar. Seu corpo lembrava a forma das mãos dele, o peso de seu corpo, o gosto de seus lábios. E isso era seu segredo, seu tesouro escondido tão profundamente que ninguém poderia alcançá-lo. Vitor enxugou as mãos com um pano e olhou para a cozinha. "Você viu o Arthur?" perguntou ele, franzindo a testa com o sol que entrava pela janela. "Ele deve ter saído para comprar leite." "O churrasco já está quase pronto", respondeu Marina, dando de ombros, tentando manter a voz natural. Vitor acenou com a cabeça, sem dar muita importância, e voltou para a churrasqueira. Marina soltou um suspiro. Seu coração ainda batia acelerado após o que havia acontecido mais cedo. Ela se apoiou na bancada, tentando se acalmar e organizar os pensamentos. A noite chegou sem que ela percebesse. As crianças se empanturraram e correram para seus quartos assistir a desenhos animados. Lena, finalmente terminando suas tarefas, foi tomar um banho. Arthur estava na varanda com o celular na mão, fingindo ler notícias. Mas Marina sentia seu olhar sempre que passava por perto. De repente, Vitor se aproximou dela na cozinha, onde ela lavava a louça, e a abraçou por trás, encostando o queixo em seu ombro. Marina pulou de surpresa. "O que está acontecendo com você hoje?" perguntou, virando a cabeça. "Estou apenas te observando", respondeu ele suavemente, e pensando em quanto tempo não passamos juntos. Havia verdade em suas palavras. Nos últimos anos, eles existiram lado a lado, mas não juntos. Cada um em seus próprios afazeres, preocupações, rotinas. Eram uma equipe na administração da casa, mas haviam deixado de ser um casal. "Vamos assistir a um filme", sugeriu Vitor. "Como antes. Lembra que toda sábado escolhemos algo e assistíamos até de madrugada?" Marina se lembrou. Era algo que parecia ter ocorrido em outra vida.
Ela acenou com a cabeça, e algo se apertou em seu peito. Culpa, ternura ou uma mistura de tudo. Eles se acomodaram no sofá da sala. Vitor encontrou uma velha comédia que ambos adoravam na juventude, cobriu-os com um cobertor e a puxou para mais perto. Marina repousou a cabeça em seu ombro, e isso era estranhamente familiar. Como vestir uma velha blusa favorita que havia sido esquecida no armário. O filme estava passando, mas ela mal prestava atenção na história. Pensava em como tudo era confuso. De manhã, uma coisa, à noite, outra. Vitor acariciava sua mão com o polegar devagar, pensativo. Seu respirar era calmo e sereno. Ele exalava seu perfume habitual e algo caseiro, aconchegante. Eu senti sua falta, disse ele de repente, sem desviar o olhar da tela. Marina levantou a cabeça, surpresa. Marina olhou para Vitor, sentindo uma mistura de emoções. Eu estou aqui, disse ela, mas a verdade era que fisicamente sim, mas emocionalmente estavam mais distantes do que nunca. Ele sorriu tristemente. Acho que nos tornamos como vizinhos que se cumprimentam educadamente, mas não se conhecem de verdade. Eu quero estar mais perto de você. Você está diferente hoje, continuou ele com um brilho nos olhos. Está viva, ousada como uma jovem. As palavras dele ressoaram em Marina, pois eram verdadeiras. Ela não sabia como responder, então em vez disso se aconchegou mais perto dele. O filme chegou ao fim, mas eles não se moveram. Vitor desligou a televisão e o silêncio tomou conta do ambiente. Do lado de fora, os grilos cantavam, e em algum lugar acima, uma criança deixou cair um brinquedo, seguido de risadas abafadas. Vamos, sussurrou Vitor, levantando-se e estendendo a mão para ela. Eles subiram para o quarto. Vitor fechou a porta com um clique suave, e esse gesto simples parecia tão íntimo que Marina prendeu a respiração. Ele se aproximou, a envolveu em um abraço e enterrou o rosto em seus cabelos. Sabe o que percebi aqui na casa de campo? Ele perguntou suavemente. Que perdemos algo importante e eu quero isso de volta. Ele a beijou devagar, com ternura. Quando se deitaram na cama, Vitor foi atencioso e cuidadoso. Marina fechou os olhos e permitiu-se sentir, sem pensar, sem comparar, apenas vivendo aquele momento com um homem com quem passou a maior parte de sua vida. Quando tudo terminou, eles estavam entrelaçados, e Vitor a beijava suavemente no ombro. Fazia muito tempo que não sentia aquilo. Eu te amo, disse ele. Sei que não digo isso com frequência, mas amo você. As lágrimas começaram a surgir nos olhos de Marina, uma mistura de emoções a invadiu. Ela se sentia ao mesmo tempo traidora e amada, e o mundo dentro dela parecia dividido em duas partes, ambas igualmente reais. Eu também, sussurrou ela. E não era uma mentira. Ela amava Vitor com aquele amor silencioso e profundo que vem com os anos. Um amor construído sobre memórias compartilhadas, dificuldades superadas juntos, filhos e netos. Vitor adormeceu rapidamente, abraçando-a. Marina ficou acordada, ouvindo sua respiração tranquila. Do lado de fora, as árvores sussurravam ao vento. Em um quarto próximo, provavelmente Arnaldo, seu filho, e a filha estavam dormindo junto com os netos. Sua vida complexa e confusa, cabia sob o mesmo teto daquela casa de campo. Hoje ela se sentia a mulher mais feliz do mundo. Marina permitiu-se ser feliz, de forma intensa e romântica, sem pensar no amanhã, sem se preocupar com as consequências, apenas sendo uma mulher que finalmente se sentia viva. Ela fechou os olhos e sorriu na escuridão. O mundo havia mudado, e ela não queria que voltasse a ser como antes. Assim, chegou ao fim a história de Marina, uma mulher que encontrou coragem para se sentir viva novamente. O que você pensa sobre sua escolha? Ela fez a coisa certa ao permitir-se sentir? Ou talvez você já tenha passado por uma situação semelhante, onde a rotina foi quebrada por algo inesperado? Compartilhe seus pensamentos. Marina despertou com a luz suave do amanhecer filtrando-se pelas cortinas do quarto. O cheiro do café fresco invadia o ar, e ela se espreguiçou, lembrando-se da noite anterior. Vitor ainda dormia ao seu lado, seu rosto sereno e tranquilo. Ela sorriu ao observar os traços familiares que sempre a confortaram, mas que agora pareciam ainda mais significativos. Levantou-se devagar, tomando cuidado para não o acordar. A casa estava em silêncio,
exceto pelo som distante de risadas e conversas que vinham da cozinha. Era domingo, e a família se reuniria para o tradicional almoço de fim de semana. Marina caminhou até a janela, admirando a paisagem verdejante ao redor da casa de campo em Campos do Jordão. As montanhas cobertas de árvores pareciam abraçar o lar, e o céu azul prometia um dia perfeito. Enquanto preparava o café da manhã, sua mente vagava. Pensava nos filhos, nas memórias que construíram juntos e nas dificuldades que enfrentaram. A vida havia sido cheia de altos e baixos, mas, de alguma forma, ela sempre encontrava um jeito de seguir em frente. O amor por Vitor sempre foi uma âncora, mesmo quando as tempestades pareciam ameaçar seu barco. Bom dia, mãe! A voz de Arnaldo a tirou de seus pensamentos. Ele entrou na cozinha, com os cabelos bagunçados e um sorriso largo. O que você está preparando? Posso ajudar? Bom dia, meu amor. Estou fazendo panquecas. Você pode me ajudar a colocar a mesa, respondeu Marina, sentindo-se aquecida pela presença do filho. Enquanto Arnaldo arrumava a mesa, Marina não pôde deixar de notar como ele havia crescido. O rapaz estava se tornando um homem, e ela se lembrava de quando ele era apenas um garotinho correndo pela casa. A nostalgia a envolveu, mas também trouxe um sentimento de orgulho. Você viu o avô? Ele ainda está dormindo? Perguntou Arnaldo, olhando para o quarto. Sim, ele teve uma noite longa. Deixe-o descansar um pouco mais, disse Marina com um sorriso cúmplice. Vamos deixar o café da manhã pronto, e quando ele acordar, teremos tudo à mesa. A cozinha logo se encheu de aromas deliciosos. Marina e Arnaldo conversavam sobre os planos para o dia, e a atmosfera era leve e alegre. O som de risadas e conversas começou a ecoar pela casa à medida que os outros membros da família se juntavam a eles. Quando Vitor finalmente apareceu, seus olhos brilhavam ao ver a família reunida. O que perdi? Ele perguntou com um sorriso sonolento. Você perdeu o melhor café da manhã do mundo, mas ainda está a tempo de aproveitar, respondeu Marina, servindo uma porção generosa de panquecas. O dia seguiu com risadas, histórias e a alegria simples de estar juntos. Marina sentia-se grata por aqueles momentos, por cada risada compartilhada e por cada olhar cúmplice. Ela percebeu que, apesar das incertezas e dos desafios que a vida lhe apresentava, havia um lugar seguro onde o amor sempre prevalecia. E enquanto observava sua família, uma nova determinação brotou dentro dela. Ela estava pronta para abraçar